Hello, Amanda. Boa noite, Igor. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Muito bem, vamos esperando a turma chegar. Olha só, eu havia sinalizado, acabou que eu fiquei sabendo agora há pouco. Nossa, o cabelo todo despenteado. Deixa eu arrumar o cabelo primeiro, ficar com a cara mais apresentável na frente da câmera. Eu havia conversado com o professor Rogério. Aliás, eu fui informado hoje mais cedo, até pedir desculpas a vocês, porque a Jaque me mandou a mensagem sinalizando que a professora Elisângela ia fazer uma apresentação de trabalho com vocês e eu não estava sabendo como é que estava essa organização do trabalho aí com vocês. E aí eu acabei pedindo para ela: Val, boa noite, Bianca, boa noite, Giovana, Igor, já tem boa noite. Você está como João Vitor, tá, Valéria? Só para poder lembrar, tá? Eu vou arrumar. Depois eu vou fazer meu controle depois de organização de frequência, só para poder... Coloca o meu filho aí, ó. Coloca ele na chamada. Vai virar aluno agora? Vai virar aluno agora já rápido, assim, precoce, né? Aí de graça, vai na faculdade de graça ainda, ó. Pois é, não é? Pois é. Aí o que acontece? Eu falei com o Rogério, expliquei a ele essa questão, porque nós ficamos de fazer hoje uma breve revisão a respeito do que vai cair na prova e também falar como vai ficar o formato da prova. E, consequentemente, como eu fui sinalizado agora à tarde sobre essa questão, até foi a Jaque quem me falou, que entrou agora. Boa noite, Jaque. Eu falei com o professor que não teria nenhum problema caso de ceder o horário, caso realmente fosse iminente a necessidade de poder estar fazendo a apresentação dos trabalhos hoje. Ele falou que não, que era melhor eu estar fazendo uma breve revisão a respeito com vocês, né, explicar também como eu vou estar trabalhando a prova, que vocês vão ter acesso dela na plataforma aí a partir da data que tiver estabelecida. Salvo me engano, o calendário novo é dia 24 de junho. Né, para vocês poderem terem acesso à prova. E eu queria estar deixando explicado isso aí para vocês. E, claro, apontar que a professora, que aí logicamente, ele marcaria isso aí, uma apresentação em outra data. Tá? Então, foi o que vai acontecer agora com relação a essa questão. Porque aí ele falou que achava mais coerente, mais prudente eu estar conversando com vocês sobre a avaliação que vai acontecer e deixar claros os critérios, até porque depois eu vou estar fazendo o upload desse material, dessa informação no YouTube, e a gente vai, para vocês terem acesso, eu vou deixar isso aí devidamente documentado. Então, eu pedi, né, não teria problema nenhum, não me opus a ceder o espaço, porém, contudo, todavia, entretanto, ele achou mais coerente fazer isso e acabamos mantendo essa proposta aí com vocês. Ok? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho da questão da prova, explicar para vocês também os critérios de avaliação que a gente vai estar fazendo aí, fez aí, né? Só para vocês poderem estar cientes do que a gente trabalhou, né? Eu montei uma prova mesclada, tá? Com algumas informações, na verdade, mais base de cálculo do que necessariamente uma prova pautada em fundamentação teórica, tá? Tem uma coisinha ou outra que vocês vão ter que responder lá, mas a base das informações são cálculos que vocês vão ter que desenvolver. Os raciocínios são exatamente os mesmos do que a gente já falou, sobre desvio padrão, sobre, no caso, para esse modelo de precificação de ativos e a especificação das correlações entre as atividades. Então, não é nenhum mistério o que eu vou estar falando hoje sobre isso aqui. Tá? A prova tem um peso de 8 pontos, tá? E mais 2 pontos do trabalho que vocês estão postando. Nós havíamos sinalizado, inclusive eu sinalizei para o grupo, que era para o grupo estar fazendo a postagem. A postagem seria até a semana passada, mas por conta disso, por conta da galera ter tido algumas dificuldades, a gente fez uma aulinha para poder esclarecer algumas dúvidas da semana passada, e aí eu posterguei o prazo de entrega para essa semana.
né? Então, eu avisei que fosse postado, a gente já tinha combinado isso, que fosse postada a atividade na plataforma. Não era para enviar para o meu e-mail, era para enviar para postar na plataforma para deixar documentado que vocês fizeram a postagem lá. Até porque também tem a data, dia, hora, tudo, eu vejo tudo que aconteceu de vocês lá com relação a isso. Então, eu fico mais tranquilo para saber, né? E também a gente fica municiado, ninguém vai poder falar nada que não postou nada, não chegou. Então, eu mandei para o teu e-mail, não chegou, e por aí vai. Então, eu achei melhor fazer essa procrastinação. Quanto à questão da prova, vocês têm os períodos que foram postados, são exatamente os mesmos que vocês já têm acesso, não mudou nada. Tá? O que foi solicitado pela coordenação a vocês não sofreu alteração alguma. Vai manter-se como estava. Tá? Então, vocês têm aí um prazo para poder estar postando e depois nós vamos ter um prazo para poder fechar as correções e lançar as notas de vocês no sistema. Então, não é problema, tá? Mas eu peço que vocês realmente atentem às questões da prova, tá? Porque não vai ficar uma coisa difícil, mas vocês vão precisar responder. Tudo que está lá, tá? Inclusive, como vocês têm acesso ao material, eu vou pedir para que vocês recorram ao formulário que consta no livro para vocês poderem estar fazendo a consulta de fórmulas, para vocês poderem estar desenvolvendo isso aí. Ok? Eu só vou, inclusive, postar para vocês, vou abrir um share aqui da tela, vou compartilhar o livro, só para vocês poderem ver a parte que eu gostaria que vocês vissem quando vocês forem fazer atividade, tá? É legal vocês consultarem aqui embaixo, ó. Lá no finalzinho do livro, opa, no capítulo 7. Estou igual a Amanda fazendo exercício. Eu não estou entendendo o exercício que você passou. Aí estou dando para você. Aí ela começou a falar. Falei, Amanda, tem alguma coisa errada nesse exercício. Manda esse exercício para mim, por favor, a página do livro. Aí a Amanda mandou o livro do capítulo posterior. Eu falei, realmente, Amanda, você não vai conseguir desenvolver o exercício, né, Amandita? Mas né? Real. Pois é. Eu falei assim, você realmente não vai conseguir resolver, até porque isso não foi um conteúdo que eu dei de aula para vocês. Então, realmente, você não ia conseguir resolver. Então, assim, eu acabei rindo depois, eu estou contando isso aqui, estou te zoando, tá, Amanda? Aproveitando, mas... Tô vendo esse bullying aí comigo. Eu não ia perder essa chance, tá? Você pode ter certeza que eu não ia perder esse momento. Eu acho que esse momento eu não ia perder, eu não ia deixar de passar isso. Ela desesperada, mandando mensagem para mim, eu não estou conseguindo resolver esse exercício, o que tem errado nesse exercício? Eu não estou vendo nada disso. Eu falei, aí eu falei, manda a foto do livro. Aí ela mandou. Aí eu falei, realmente, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir resolver. Aí depois ela resolveu. Bom, deixa eu chegar aqui no finalzinho do capítulo aqui para mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, quando vocês olharem no finalzinho do capítulo do livro, tem aqui um formulário que tem todas as fórmulas que vocês vão usar, tá? Eu só vou pedir para vocês atentarem para uma coisinha, porque existe um erro de edição no livro, tá? Aqui são todas as fórmulas que vocês vão utilizar. Ó, o material está na página 231. Essa fórmula aqui do retorno, tá, gente, do KPM, tá? Só para vocês poderem ver, ela está errada, tá? Aqui, a fórmula correta, tá? Tem um mais aí no meio do caminho que não existe. A fórmula correta do CAPM é essa que está aqui em cima, só para poder... É o único errinho que tem realmente na edição do livro, tá? É só para vocês poderem não perceber, ó. Ao invés do mais aqui, ó, entre o beta e o risco de mercado menos a taxa livre de risco, é vezes, não é mais, tá? Então, só atentem para isso, tá? As outras fórmulas estão todas corretas no material, tá? Vocês não têm que fazer, podem recorrer a ela lá para poder estar explicando, fazendo uso dessa informação, tá? Bom, como a gente trabalhou aí mais recentemente, só para refrescar um pouquinho mais a memória de vocês, tá? A gente falou muito da figura do risco e do retorno, e eu falei de uma coisa chamada correlação. E aí a gente tem a figura da correlação perfeitamente negativa e perfeitamente negativa e perfeitamente positiva. Então, lembrem-se desse conceito, porque é legal. E é uma coisa que eu vou colocar isso aí. Realmente eu coloquei como uma questão para vocês avaliarem e interpretarem dentro da prova,
para vocês fazerem. E essa é uma das questões discursivas que eu coloquei. Então, atenção, leiam depois algumas informações sobre isso, vou dar já um bizu para vocês, tá? As outras atividades basicamente se pautam em fazer análise de risco e retorno, tá? Então, você vai avaliar o retorno de um determinado investimento ou de um conjunto de itens de investimento, tá? E apurar o beta da carteira, que seria o ambiente realmente que a gente poderia estar fazendo um retorno requerido por parte do investidor, tá? Qual é a diferença do desvio padrão, na verdade, para o que vocês veem em termos do retorno no modelo de precificação de ativos, tá? Só para vocês recordarem, um risco, na verdade, o desvio padrão, ele vai dar uma medida, na verdade, uma dispersão aritmética, numérica, em relação à média, ou seja, quanto mais distante, né, a gente tem uma relação de quanto mais distante, né, mais arriscado você tem uma figura do ativo. E quanto mais próximo do desvio em relação à média, a gente tem um ativo menos arriscado, tá? Isso é um ponto para vocês poderem lembrar. E lembrem-se, logicamente, que toda vez que não existe uma relação estabelecida de retorno, sem que você tenha uma elevação do risco, tá? Então, é muito importante vocês se lembrarem desse momento, porque risco e retorno caminham lado a lado, tá? E eles não são inversamente proporcionais, eles são eles são diretamente proporcionais. Então, ou seja, se você tem um aumento, uma exigência de um retorno maior sobre um determinado investimento, automaticamente você tem você tem um desvio padrão maior, então você tem maiores riscos, tá? Então é só para vocês lembrarem desse detalhezinho, tá? Quanto ao risco, basicamente o que a gente tem é justamente a situação que eu falo sobre a questão se a pessoa se avessa ao risco, tá? Então, apesar do livro trazer conceitos sobre o que vem a ser a figura do papel do investidor, que tem a aversão ao risco, tem 3 características que ele expõe ali dentro do livro, né? A gente vai se focar e se debruçar sempre lembrando o seguinte, que o investidor ele é avesso a risco, tá? E aí isso é importante que vocês se lembrem, porque automaticamente quando você investe em algo, né, você vai exigir maiores retornos. Então, para compensar a sua possibilidade de perda, eu quero eu estou disposto a correr mais riscos desde que me pague mais, tá? É importante vocês reforçarem, lembrarem isso, porque ninguém está a fim de correr risco em algum investimento qualquer, no momento que esse investimento ofereça o mesmo retorno que o mercado já oferece. Então é importante vocês se lembrarem disso. Se você vai ter, vamos usar, por exemplo, eu vou fazer um investimento qualquer, e aí esse investimento é muito arriscado, porque ele é uma ação, e essa ação está me dando 6% de retorno ao ano, ou ao mês. Ao mês seria até ótimo, né, considerando o atual cenário. Mas ao ano. Bom, vocês têm que ponderar sobre hoje, por exemplo, qual investimento remunera algo em torno de 6% ao ano para um investidor em renda fixa. Se existir esse investimento, né, vocês não têm por que trocar uma coisa que é certa por uma coisa que é duvidosa, né? Então, em função dessa situação, como a gente vê, o risco ele pode ser e deve ser aumentado, ou seja, eu devo exigir mais retorno para eu poder estar a fim de correr risco. Lembrem-se desse detalhe, porque senão realmente não tem função uma análise do investidor, ele avaliar um investimento e optar por correr aquele risco, se ele pode deixar esse dinheiro parado em qualquer outro investimento, ter uma garantia de ganho e não se preocupar, não ficar acompanhando o movimento de mercado, não ver movimento de bolsa, nem nada. Então, para ele é um negócio. Então, se esse investimento que vocês forem fazer, eles tiverem uma taxa de retorno, uma exigência de retorno, tem uma exigência de retorno que ela seja maior do que o retorno que oferece o investimento tradicional no mercado, tá? Então, é legal a gente considerar esse detalhe, tá? Outra coisa que é bom vocês lembrarem, e aí é um aspecto da correlação que eu vou estar falando, é muito legal vocês lembrarem sobre a figura da correlação, porque a gente fala dentro da correlação da figura da diversificação. E a gente traz a ideia da teoria de portfólio. Como alguns exercícios vocês já fizeram com mescla de carteiras, então, por exemplo, vocês têm 3 ativos e montam uma carteira com
2 ativos em uma e 2 ativos, monta uma outra carteira com esses dois ativos diferentes, tá? Em outra. Então, vocês avaliam a possibilidade de risco, né? Do risco que tem determinada composição de carteira, tá? Então, é importante que vocês lembrem-se que para que vocês encontrem uma situação como essa que eu estou falando, onde você tem 2 ativos, ou melhor, 3 ativos, e você compõe carteiras diferentes com eles, vocês têm que considerar e verificar, na verdade, qual é o risco, o retorno médio dessa carteira, tá? Composta de acordo com os percentuais distribuídos, e automaticamente, depois, vocês apurarem o desvio padrão, pautado nas informações de retorno. Então, vocês já fizeram alguns exercícios sobre isso, tá? E é legal que vocês, logicamente, revisem isso, porque é parte de elemento, essas atividades são parte de elemento da prova, tá? Quanto à questão da correlação, e aí falando dela, é bom vocês lembrarem que a ideia do investidor é sempre seguir esse raciocínio que está aqui, na gráficozinho logo abaixo. É mais acima, né? Salvo engano. Vamos nós aqui. Não. Para baixo mesmo? Vai. Olha que lado que está. Não, está lá para baixo mesmo. Vou achar aqui no compartilhamento. Aqui. Muito bem. A ideia que a gente trabalha é justamente compreender os movimentos em relação a isso. E o desenho desse formato, né? É bom a gente poder ver o resultado de situações onde você encontra correlações perfeitamente positivas ou negativas, especificamente falando da negativa, né? A gente começa a encontrar um equilíbrio, na verdade, entre os preços. Ou seja, quando você diversifica, tá? Você tem situações de uma curva em posições opostas, né? Você vai encontrar um ponto de equilíbrio, ou seja, ele vai ter o que seria o retorno médio desse ativo. Então, isso aqui é uma figura para vocês poderem entender. A figura da diversificação é justamente para minimizar os impactos trazidos pela decisão que você tomou, para minimizar o risco desse impacto. Então, quando vocês fazem isso ou adotam isso, automaticamente vocês têm essa possibilidade de poder manter um retorno médio alinhado ao longo do tempo, tá? Isso acontece de que maneira? Eu posso pegar... existem situações, por exemplo, agora, por incrível que pareça, considerando essa situação da pandemia que a gente está vivendo agora, nesse momento, né? A gente viu, ou vocês devem ter ouvido aí há um tempo atrás, que teve um grande volume de entrada de dinheiro na Bolsa de Valores. Vocês ouviram isso em algum momento? Passou pela noticiário aí, alguma coisa assim? Vocês chegaram a se tocar sobre isso? Coisa recente, mas vocês se tocaram? Leram alguma coisa sobre? Não estou vendo agora, eu estou com a tela no share, então não estou vendo quem tá aqui falando, mas se vocês sinalizarem com alguma coisa, dedinho, palmo, alguma coisa, eu não vou conseguir ver. Então, seria bom vocês me responderem. Vocês viram isso? Não, né? O que acontece? Pois é, o que ocorre, na verdade? Quando a gente faz o que está acontecendo agora no mercado, né? O Banco Central, no Brasil, diminuiu muito as taxas de juros. Vocês devem ter visto isso quando a gente falou até na palestra, o pessoal, aquela palestra da Paloma, que ela fez aquela live no YouTube com os colegas dela, do IBMEC, eles falaram sobre essa questão da queda da taxa de juros, né? E a taxa de juros básica da economia, né? A ideia é que tente forçar o consumo, ou seja, incentive a oferta de crédito para poder manter a economia girando, né? Oferecer crédito para a empresa, oferecer taxa de juros, financiamentos, empréstimos mais baratos para os investidores. Então, é legal para pessoas que têm interesse, na verdade, em ampliar ou fazer alguma aquisição, adquirir algum bem, ampliar o recurso, enfim. Bom, e essa é uma ideia do governo justamente para tentar forçar essa barra, tá? E o que ocorre?
quando a gente para e avalia essa situação? Como a taxa de juros baixou muito, muitos investimentos eles são pautados dentro do conceito dessa taxa de remuneração. Então, vocês vão ter muita coisa pautada na taxa Selic, por exemplo, a remuneração. Então, isso para efeito de renda fixa, no caso onde remunera os títulos públicos, que é uma taxa que remunera os títulos públicos, é muito prejudicial para os investimentos de renda fixa. Vai ficar muito baixa a rentabilidade, vai render quase nada. Então, alguns investidores estão optando por migrar os seus investimentos, os seus recursos, ou parte dos seus recursos, para investimentos em bolsa, para poder tentar fazer o quê? Aumentar os seus retornos. Ele está ciente dos riscos que ele está correndo? Está ciente dos riscos que ele está correndo. Mas ele está ampliando essa base de informação para ele poder estar tendo um leque maior de informações, né, e mais retornos dentro do seu negócio. Claro que por esse retorno exigido, ou seja, por essa decisão que ele teve, ele está disposto a correr mais risco. Então, ele sabe que ele tem possibilidade de perda, mas ele ainda assim, ele está preferindo fazer a migração do seu investimento tradicional, né, ou parte desse recurso investido, para um investimento que tem um risco maior. Tá? Então, gere menor segurança, porém, ele tem a possibilidade de uma margem de maiores retornos. Tá? Então, isso é legal para a gente poder estar apontando isso aí para vocês e vocês entenderem. E qual é a ideia dele, quando eu falo sobre isso? É justamente fazer com que essa curva, o tracejo dessa curva, seja exatamente esse aqui, que vocês estão vendo aqui, que eu vou destacar aqui no nosso quadradinho aqui, né? Que agora eu acho legal porque eu tento descobrir onde é que fica a ferramenta e tem hora que eu esqueço onde é que coloco a ferramenta. Então eu fico morro de rir, que eu mesmo sou uma figura. Aí eu esqueço de colocar, saber qual é o desenho disso aqui, gente, pelo amor de Deus que eu não sei. Aqui, ó, achei. Aqui, ó. Especificamente falando, ele quer tentar manter esse equilíbrio aqui, ó, que vocês, dessa última gravura aqui, tá? Quando ele faz isso. Então, só para vocês entenderem o que ocorre nessa figura do efeito da diversificação, tá? Então, se fosse uma situação oposta, né? O mercado financeiro está muito instável, mas as taxas de juros do governo estão boas, estão altas. Vai acontecer uma corrida para esse tipo de investimento, né? Para os investimentos que são atrelados como garantia ou tem como base os títulos que são compostos por títulos do governo. Tá? Então, inverte-se o papel. E a economia, você fala assim, mas isso acontece agora, isso acontece sempre, isso acontece de acordo com o movimento da economia. Não é uma coisa que eu posso dizer para vocês, amanhã isso vai acontecer. Não existe essa informação. Eu não tenho como sinalizar isso para vocês e dizer para você, mas você tem uma sugestão para isso? Não. O camarada está a fim de correr mais risco porque ele está deixando de ganhar dinheiro. Então, no momento que ele deixa de ganhar dinheiro, ele vai buscar opções de investimento para fazer. Tá? Então, é só um ponto para vocês poderem considerar sobre isso quando a gente fala da figura da correlação. É justamente tentar encontrar essa linha média de ganhos entre o que vem a ser um investimento mais arriscado e um outro menos arriscado, por exemplo. Então, essa figura da diversificação, a ideia é que ele caminhe, na verdade, em lados opostos, em direções opostas. Enquanto um cresce, o outro cai, enquanto um cai, o outro cresce. Tá? Por quê? É justamente isso que mantém a dinâmica das médias de retorno que o investidor quer. Ele não quer ganhar mais do que, de repente, ele já ganha. Né? Ele não quer ganhar muito mais. Ele quer manter a média dos ganhos que ele já tem. Então, para isso, a figura da diversificação é importante. Tá? Então, lembrem-se desses detalhezinhos, porque é importante vocês perceberem isso. Tá? E aí, lógico, aqui, por exemplo, foi um exemplo do que eu falei para vocês com relação à questão dos retornos, né? E as composições da carteira. Aqui tem 3 carteiras, 3 ativos que compõem 2 carteiras, a X e a Y, e a X e a Z. E automaticamente encontra-se os retornos de cada uma delas, médios da composição, que nada mais é do que a apuração em termos numéricos dessa carteira, pegar um valor, uma proporção do que compõe o ativo X, vezes
o seu retorno mais o ativo, a proporção do ativo Y vezes o seu retorno. E aí você vai encontrar o que seria o retorno médio da carteira composta por um ativo XY somado por esses dois ativos, e o outro, o XZ. Tá? Então, isso aí são médiazinhas, né? Uma ponderação que é feita dentro do ativo, e vocês têm a chance de poder estar desenvolvendo, encontrar, aí apurar o desvio padrão dentro desses ativos. Olha o que ele sugere aqui, né? No caso, você encontra aqui os valores esperados, aqui os retornos, então são 12, 12, 12, né? Que é a média do período de cada um desses itens. Encontra uma média, um valor esperado de retorno na carteira em 12, aqui também em 12. Porém, muda o desvio padrão. Enquanto um é 0, o outro é 3,16. Então, na verdade, ocorre o ativo XZ. Por exemplo, a carteira XZ ela é mais arriscada. Então, você tem um desvio padrão maior em relação à média, porque o desvio padrão ali é 0. Ou seja, em relação à média, ele não tem dispersão nenhuma. Então, não oferece, não é um ativo com não é um ativo com risco. Né? Então, em tese, entende-se que ele é menos arriscado. Não é que não tenha risco. Ele é menos arriscado do que um outro ativo que tem maiores oscilações. Então, o desvio padrão destaca isso. Tá? Nesse caso aqui, né, a aplicação do desvio padrão, como já existe a distribuição, já encontra seu retorno, a gente já tinha essas informações, a gente vai trabalhar a resolução dele aqui, especificamente considerando, aí você vai ter que fazer o somatório conjunto, né? Geralmente ele pede o desvio padrão de cada ano, por exemplo, ou o desvio padrão total da carteira no período. Vocês vão ter que somar tudo isso aqui, todos esses resultados, para poder apurar o desvio padrão. Então, o que vocês têm com relação à informação? E qual é a diferença de um para o outro, né? Esse caso aqui, a gente tem a figura de uma probabilidade distribuindo, né? Então, esse caso aqui, acho que não. Esse caso aqui a gente aplica fazendo o conceito direto de uma das fórmulas de desvio padrão. Quando a gente tem as probabilidades distribuídas dentro da carteira, a gente vai utilizar uma fórmula e um outro caso, quando não... Oi? Aqui, tá sem compartilhar a tela. Não, desculpe. Perdão. Eu pensei que tivesse compartilhado, que eu cliquei aqui. Olha que anta. Tá dando aí diferenças aí. Eu pensei, tá sem compartilhar. Não. Agora entrou. Não entrou? Desculpa. Eu pensei que eu tivesse compartilhado a tela. Okay. Bom, até aqui, gente, o que vocês vão ter que fazer é interpretar o número de acordo com os resultados que vocês encontraram. Então, assim, tem probabilidade? Eu tenho essa probabilidade distribuída, beleza, eu vou aplicar uma fórmula. Eu não tenho, vou aplicar outra fórmula que a gente tem de desvio padrão. Nós temos duas fórmulas de desvio padrão a ser aplicadas. Então, não é nenhum mistério. E, logicamente, o que vai mudar de um para o outro é que em um você vai ter que apurar o retorno médio, a média aritmética simples, e o outro você vai fazer uma média ponderada dos retornos para poder aplicar ele e encontrar ele no retorno. Então, não é uma coisa de outro mundo para poder estar fazendo isso. Tá? Quanto à questão da figura, especificamente, eu nem vou pedir o coeficiente de variação, tá? Eu não coloquei isso na prova, que eu me recorde, mas eu coloquei o modelo de precificação de ativos. E aí, qual é a ideia do modelo de precificação de ativos? Que aí é um ponto que vocês têm que considerar como um elemento, entender esse conceito, né? Assim como o investimento sendo mais arriscado, automaticamente o que se espera é que ele tenha uma média de retorno acima do mercado, né? Ou seja, para eu poder estar disposto a investir naquele projeto, eu exijo um retorno superior ao mercado. E eu exijo... Qual é o retorno requerido que eu quero, né? Então, para eu encontrar esse retorno, eu aplico a fórmula do modelo de precificação de ativos. Tá? Basicamente, qual é a grande variação disso aí? Qual é o grande lance, né? E que a gente, de repente, já pode matar em alguns momentos a situação. Quando a gente verifica o beta do ativo. Tá? Então, chegando aqui na figura do beta, agora que está compartilhado, sempre que o beta é igual a 1, vou lembrar a vocês, né? Ele é um beta considerado um risco de mercado. Tá? Esse 1 é igual ao risco de mercado. O beta, quando ele é 0, ele é livre de risco. É risk-free, que a gente fala. Tá? É uma taxa, é um investimento livre de risco. Tá? Esse 1, ele é o parâmetro para você avaliar em relação ao mercado, a variação.
Se o valor for inferior a 1, logicamente que o retorno que você vai ter sobre esse investimento, ele é menos arriscado em função dessa numeração, desse resultado obtido do beta, e, consequentemente, ele vai ter uma característica de pagar menores retornos, tá? Daqui a pouco nossa aula encerra, tá? Qualquer coisa, o esquema de sempre, tá? Desconectando, nós entramos na aula e voltamos com o mesmo link, tá bom? Ah, mas aí o meu ativo é maior do que o 1. Então, eu sei que esse ativo vai me exigir um retorno maior. Eu vou querer ganhar mais. Por quê? Eu sei que o beta ele indica que o título é mais arriscado, tá? Então, situações como essa aqui, onde você tem um beta 1,65, indica que o ativo é mais arriscado. Situações como essa, 1,30, 1,10, 1,25. Agora, situações inferiores, como essa aqui, onde o beta está em 0,80 ou 0,65, 0,75, implica dizer que o beta é menor, tem um retorno menor, requerido menor do que a média de mercado, que é o risco de mercado. Ou seja, se o mercado paga 10, ele vai pagar, por exemplo, 6,5 aqui. Se o mercado paga 10, ele vai pagar 8. Se o mercado paga 10, ele vai pagar 7,5. Ele nunca vai chegar ao percentual referente ao correspondente que o mercado paga. Por quê? Ele é um título que oferece menor risco. Então, lembrem-se da figurinha do zero, né? A figurinha do zero remete à ideia de você ter um ativo com menor risco na sua carteira. Se for superior a 1, você tem um ativo mais arriscado. Então, obviamente, quando uma carteira é composta por um beta, por um volume muito grande de betas, como esse caso aqui, onde você tem uma carteira, no caso aqui da carteira V, em tese, essa carteira ela vai ser muito mais arriscada do que a carteira W, porque o volume de itens superiores ao beta maior que o risco de mercado, ele é bem maior nessa carteira aqui do que nessa aqui. Aqui, na verdade, acima do risco de mercado, a gente só tem um elemento, né? Então, é diferente para vocês poderem ponderar sobre essa questão. Ah, mas aí como é que eu faço? O beta individual, vocês não vão precisar apurar nada, porque o beta eu já dou para vocês, né? E até porque eu não tenho por que ensinar vocês a calcular beta. Não tem lógica eu calcular o beta, mostrar a fórmula do cálculo do beta, porque o mercado já dá esse beta. Como eles querem saber, na verdade, sei lá, um papel, um investimento qualquer no mercado, perdão, um investimento qualquer no mercado, ele me dá ele é apurado esses retornos ao longo do tempo em uma série histórica e gera esse número, esse coeficiente aí para vocês que vocês estão vendo que é o coeficiente beta. Agora, se você juntar duas carteiras diferentes, né, e aí vocês vão ter que apurar o beta da carteira. Aí é diferente, aí vocês têm que encontrar dentro da carteira qual é a proporção de um determinado ativo em relação ao seu beta, vezes o seu beta, mais a outra proporção em relação ao seu beta, multiplicado pelo seu beta. Então, vocês vão encontrar uma proporção, logicamente, desses betas, todos somados por esses ativos, para poder chegar ao que seria o beta dessa carteira. Se você juntar a carteira V e W, automaticamente ela não vai ter o mesmo beta do que a gente está vendo aqui, tá? Eu tenho 5 ativos diferentes, né, em cada uma das carteiras, né, todos dois com 100%. Se eu dividisse esse aqui para 50% e esse aqui para 50%, automaticamente eu teria que saber, e as duas virassem uma carteira só, eu teria que fazer o quê? Olha, já que eu tenho essa informação aqui, essas proporções, agora eu vou saber qual é o beta dessa carteira. Ah, mas aí o beta da carteira deu inferior a 0. Beleza. Então, a carteira composta ela é menos arriscada, ela oferece menor risco. Ah, ele deu maior do que 1. Então, é uma carteira que tem uma característica de maior risco. Tá? Então, automaticamente, se a ideia é diversificar, né, é logicamente que é justamente para poder tentar, de certa forma, minimizar o risco. Tá? Então, lembrem-se sempre disso. Mas a figura do beta mesmo é só esse elemento que vocês têm que lembrar, porque quando vocês lançarem lá no modelo de especificação de ativo, ele já vai estar ali para vocês apurarem. Então, vocês vão encontrar ele, ó, nesse momento aqui,
para poder saber qual é o cálculo retorno requerido pelo investidor. Tá? Esse R aqui, que vocês estão vendo aqui como R igual, né, é justamente a informação que vocês querem saber quanto que vocês estariam dispostos, qual o risco que vocês estariam dispostos a correr para poder tomar essa decisão de investimento. Então, qual retorno eu quero? Então, isso aqui é o que você requer. Ah, eu quero, para tomar essa decisão de investimento, eu quero 10%. Ah, mas a média, o risco de mercado é 5%. A média do governo, a taxa do governo é 3%. Então, justamente por isso que eu estou disposto. Estou disposto a correr esse risco. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu quero ter maiores retornos. Eu exijo que você me pague mais pelo fato do risco que eu estou correndo. Então, isso aí é um elemento importante para que vocês sempre lembrem-se. Tá? No momento que você toma uma decisão menos acertada ou mais arriscada, né, melhor falando, automaticamente vocês não vão querer ter o mesmo retorno do mercado. E tampouco o equivalente a uma taxa, um percentual que seja algo livre de risco. Né? Para você correr mais risco, né? Então, você não pode ser indiferente à figura do risco, né, que vocês têm que oferecer. Se vocês automaticamente correm mais risco, vocês têm que requerer mais retornos. Isso é lógico, isso é um conceito que remete à ideia da aversão do ser humano a investimentos. Né? Então, a gente acaba tendo certos medos em tomar decisões em detrimento disso. Bom, e aí, feito isso, vocês vão ter lá os exercícios para vocês poderem estar resolvendo. Então, não tem nada de mais do que vocês já fizeram em sala. Já fizeram aí dentro desse exercício. Vocês já postaram esse exercício, já desenvolveram. Qual é a minha sugestão? Né? Tal como vocês fizeram da última vez. Vocês podem fazer a prova da forma que vocês quiserem. Pode fazer a mão, pode fazer a caneta, pode fazer, sei lá, o computador, somar a fórmula, pode usar Excel, fiquem à vontade, não tem nenhum problema. Eu preciso só que vocês façam o cálculo, o raciocínio do cálculo certo, logicamente, e o resultado também, porque eu vou me pautar dentro dos resultados para lançar nas notas de vocês. E, logicamente, na parte discursiva, vocês elucidem, ou queiram saber, né, efetivamente, esclareçam o porquê da minha pergunta. Então, vale lembrar para vocês poderem estar considerando isso aí como um elemento importante na execução da prova. Não é coisa de outro mundo, não. É coisa fácil. Mas é importante para a gente poder passar essa etapa aí desse semestre, porque aí daqui a pouco vocês já estão todo mundo no 8º período no próximo semestre. E provavelmente, dadas as questões que a gente está vivenciando agora do nosso, até então, ministro da Educação, né? O Weintraub, ele saiu agora, né? Pediu para sair do ministério, mas ele baixou uma portaria onde a gente tem aí uma possibilidade de que até o final do ano a gente siga com aulas remotas. Né? Então, é uma possibilidade. Como estava se fazendo renovação mês a mês da portaria, optou-se por fazer até o final do ano, que se tiver que voltar antes, você revoga a portaria e aí começa a rodar a vida normalmente. Eu achei até inteligente, né? Porque se eu fosse ele, já tinha feito isso desde o começo. Mas o nosso ministro não era muito inteligente. Perdão. Nosso ministro era extremamente ruim. Então, ele não tinha esse neurônio para poder pensar. Né? Então, não custa nada, né, vocês saberem disso e provavelmente é capaz que vocês tenham aí ao longo desse ano aí, ainda encontros presenciais rodando ou até, em algum momento, um regime mais híbrido, né? mesclado entre aulas presenciais e aulas virtuais. Então, eu realmente não sei. A princípio, vamos viver todo mundo online. Daqui a algum tempo, a gente não sabe como vai ficar esse processo. Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho aí, tá bom? Mas, claro, a vida segue aí, a gente vai seguir nosso fluxo. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar bem e a gente daqui a pouco está aí de volta para poder contar histórias juntos e, quiçá, estarmos juntos lá na formatura de vocês, né? Que eu espero também que aconteça, né? Não sei se vai... provavelmente até, espero também, né? Mas provavelmente vocês vão ter que vivenciar uma realidade de formatura para o adiamento lá até lá no final do ano. Não vai ter jeito. Porque mesmo que vocês queiram o evento,
e tenham pago por isso, ninguém está fazendo evento com grandes aglomerações, a menos que a gente queira correr o risco de ter Covid, né? Então, para evitar esse risco, né, as empresas de evento elas estão se remodelando aí para poder estar atendendo aí a clientela de alguma forma. E, claro, né, provavelmente vocês vão ter que rever